Vamos falar agora do tratamento do refluxo. Então, a gente tem algumas situações que são medidas simples para minimizar esse momento em que a criança está passando, né, do sistema digestivo tá se adaptando, tá fazendo ali o seu amadurecimento. E aí, nesse tempo, digamos assim, a gente tem algumas medidas que a gente pode fazer para aliviar o incômodo. O objetivo dessas medidas, apesar de estar escrito ali tratamento, são medidas simples para que eu alivie o incômodo que a criança sente. Visto que, no geral, esse incômodo ele é temporário, eu vou tomar algumas medidas para que a criança, digamos assim, fique um pouco mais calma, não tenha muita agitação, não tenha muito incômodo por conta desse problema, que eu sei que em breve irá passar, né? Assim que o sistema digestivo dela amadurecer. São essas medidas: posicionar o bebê de forma ereta por pelo menos 20 minutos depois de cada mamada. Então, o bebê foi e mamou, seja na mamadeira, seja no peito, depende da idade também, né? Estando na creche com vocês, provavelmente vai ser no copinho ou na mamadeira, né? Então, essa criança mamou. E aí, depois que ela mamou, a gente já fica com ela em pezinha. Então, a gente fica naquela posição, isso eu tô falando do bebê, né? A gente fica com ela naquela posição em pezinha, que ela fica com a cabeça aqui. Eu acho que eu coloquei uma foto aqui aqui, ó. Essa posição, a criança em pezinha aqui com a cabeça do lado da minha. Eu vou manter ela nessa posição, aí no geral a gente coloca uma fraldinha, né? Porque pode acontecer esse regurgitar dela, né? Regurgitar um pouquinho de leite, então para não sujar toda a minha roupa, eu já me precavenho, mas eu fico ali com ela nessa posição. Ou eu coloco ela sentada, deitada, depende da idade dessa criança, né? Sentada numa cadeirinha para ela ficar nessa posição. O ideal é ela ficar no colo para ela poder ficar também com as pernas esticadas, não ficar encolhida, né? Mas assim, conseguir deixar ela sentada também, como aquele posicionamento que fica no bebê conforto. Outra ideia, né, é elevar um pouquinho a cabeceira do berço. E aí, para fazer essa elevação, o ideal é que seja feito por baixo do colchão ou da cama toda mesmo, do berço todo. Então, ou eu coloco uma toalha dobrada ali embaixo do colchão, que é um método, né? Eu posso colocar uma toalha se eu não tiver uma almofada própria anti-refluxo, né? Que tem aquelas almofadas próprias. Mas caso eu não tenha, eu posso fazer essa adaptação. Mas evitar colocar dentro do berço, que seria mais panos, que poderia levar a maior risco dessa criança sofrer algum tipo de acidente, e desse bebê sofrer algum tipo de acidente por excesso de pano dentro do berço. Então a gente vai colocar por debaixo do colchão. Ou o próprio pé do berço, né? A gente vai lá e coloca 2 toquinhos nos 2 pés de cima do berço. Que aí quando eu deitar a criança no berço, o berço vai estar meio que assim, né? Então são alguns truques. A gente vai deixar o bebê posicionado 20 minutos depois de cada mamada, nesse momento ereto, né? Que eu vou manter ele em pé. E depois, quando eu for deitar ele, a cabeceira já vai estar um pouco elevada. Então, eu vou deitar ele, mas de toda forma vai facilitar esse processo, evitando a volta do alimento. Isso são táticas para a gente passar por esse momento do refluxo de forma tranquila. Mas pode ser que se a criança... Porque assim, depende se a criança já desenvolveu, se o bebê, né, que vocês estão cuidando já chegou na creche com esse quadro de refluxo, ou se vocês estão reparando esse quadro que ele está desenvolvendo ali dentro da creche. Se está desenvolvendo dentro da creche, é importante eu conversar com os pais que eu reparei essa situação. Olha, eu tô reparando que a criança está ficando muito incomodada após se alimentar, regurgitando, tá ficando bem agitada. Então, assim, pode ser uma situação de refluxo.
ela já teve refluxo antes, esse bebê já teve refluxo antes. Aí e orientar, né, que os pais procurem ajuda médica para avaliar se é um processo, digamos assim, normal dessa fase ou se já tá uma coisa mais grave. E outras situações, vocês já vão receber o bebê com a mãe dizendo, olha, ele sofre de refluxo. E aí vocês vão ter que priorizar já essas duas atitudes, tanto de elevar a cabeceira de onde ele for dormir, quanto de tomar cuidado pós as mamadas. Outra estratégia, além dessas duas, né, fica um pouquinho mais difícil da gente fazer dentro da creche, que a outra estratégia é mais fácil fazer dentro de casa. Dentro da creche, normalmente a gente tem uma rotina de mamada. Então, assim, se eu diminuir a quantidade, pode ser que a criança fique com fome até a próxima hora de mamar. Já dentro de casa, eu posso mudar, né? Se a criança mama, né, de 3 em 3 horas, uma mamadeira cheia, eu começo a diminuir ali para... Vamos supor que uma mamadeira cheia é 200 ml. Não sei nem se é tudo isso, mas assim, vou colocar que a mamadeira cheia é 200 ml. Aí eu vou e começo a colocar 150, em vez de mamar de 3 em 3 horas, eu dou esse mamar para criança de 2 em 2 horas e dou 150, ou faço essas formas de cálculo, né? Se por dia a criança mama 1 litro 5 vezes, né? Então, 1 litro de cada vez eu dou 200 ml, e agora eu vou dar esse mesmo 1 litro, só que eu vou dar em mais vezes, vou dar em 6, 7 vezes, vou diminuir a quantidade que eu tô dando. Essa estratégia ela é ótima para ajudar na adaptação do esfíncter. Então, assim, como eu falei para vocês, fica um pouquinho mais difícil de fazer isso dentro da creche, porque dentro da creche a gente tem horários a cumprir. E aí fica um pouco mais difícil. Eu decidi que vou amamentar essa criança de um horário diferente, né? Ah, não, eu vou diminuir a quantidade e aumentar a frequência das mamadas só para esse bebê. A não ser que seja uma recomendação bem específica, fica um pouquinho mais complicado a gente fazer. A gente acaba fazendo aquelas outras medidas de manter ele em pezinho, de... A gente fugiu a palavra. De colocar elevar a cabeceira do berço. Então, eu tento fazer esses tipos de... Porque acaba sendo um pouco mais tranquilo dentro do ambiente da creche do que alterar todo esse processo do horário da mamada. Mas, em alguns momentos, vocês podem conseguir, aí vocês já sabem que é uma das situações mais eficientes para adaptação do esfíncter. Eu ia falar isso. Sobre a adaptação do esfíncter, isso ajuda muito porque ele tá regurgitando, provavelmente porque tá ficando com o estômago muito cheio. Então, se eu diminuo a quantidade, e em vez de eu encher o estômago, eu vou só ali até a metade, quando ele fizer aquela volta, né, que o suco gástrico fizer aquela agitação, eu não vou ter nada para escapar. E aí eu vou ambientando, né, fazendo com que o esfíncter acostume a se fechar e tenha mais tempo para se fechar. E aí, com isso, acaba que eu consigo ter uma resposta melhor dessa adaptação. Outra coisa que é importante é eu não diminuir a quantidade geral do leite, tá? Se a criança mama 1 litro por dia e eu quero diminuir a quantidade, eu preciso aumentar a frequência. Ela precisa continuar mamando 1 litro por dia. Senão, vai ter perda de peso e aí vai gerar outras complicações. Eu posso até ajudar no refluxo, mas eu vou deixar essa criança com fome. Então, tem que tomar cuidado com essa situação de aumentar a frequência e diminuir a quantidade. Até porque também isso tem que ser feito com bastante cautela para que esse aumento de frequência não aumente a quantidade que ela ingere por dia. Como eu falei para vocês, se ela ingere 1 litro, tem que manter 1 litro. Se eu for aumentar a frequência e acabar passando de 1 litro, eu vou deixar o estômago cheio da mesma forma. Vai acabar que ele vai ficar tão cheio quanto ficava antes. E aí
eu posso ter aí esse aumento drástico, né, e gerar outros problemas. Às vezes, né, os bebês mamam uma vez só dentro da creche, dependendo de como que foi esse processo de alimentação dele, da idade, se já tá comendo alguma coisa. E aí, quando eles mamam demais de uma vez só, acaba aumentando, né, essa chance de ter a regurgitação. Por isso que esse processo de diminuir um pouco a quantidade pode auxiliar muito e evitar os casos de vômito e regurgitação. Como que eu vou identificar então que o bebê está com refluxo? Quais são os sinais e sintomas que eu paro e penso assim, pode ser refluxo? Esses sintomas, eles vão ser agravados, né, se a criança tiver outros problemas de saúde. Então, tem esse detalhe também. A criança vai estar com aquele quadro de regurgitar, né, de estar sempre vomitando, inquieta, como eu já falei com vocês. Pode estar chorosa também, dependendo de como que está sendo isso, se o ácido do estômago está ficando muito ácido, causando uma certa azia, e o incômodo acaba sendo maior, e aí ela fica chorosa, né, porque ela está sentindo como se fosse uma dor, uma queimação. E se essa criança tiver outros problemas de saúde, principalmente alergias alimentares, né, ou seja, alergia a alguns alimentos, acaba que esse refluxo pode ter sido causado por conta disso ou se agravado por conta disso. Então, a gente sabe que tem algumas crianças que elas têm alergias alimentares. A palavra intolerância alimentar, ela ficou muito conhecida, mas a gente precisa entender que o processo de alergia e de intolerância é diferente. E aqui eu tô focando na alergia. Então, essa alergia, ela vai ser uma resposta do meu corpo a algumas proteínas que estão presentes no leite de vaca. E esse leite pode ser o leite que a criança está ingerindo de forma direta, ou pode ser o leite que ele está ingerindo através da mãe. A mãe toma leite de vaca, algumas dessas proteínas do leite de vaca passa pelo leite materno, e a criança, quando ela toma o leite materno, ela tem contato a essas proteínas do leite de vaca. Se ela não tem problema nenhum, né, se ela não tem nenhuma alergia, não vai ter nenhum problema. Mas se ela tem uma alergia alimentar, isso pode ser uma das situações que leve a esse quadro dela estar sempre regurgitando. E nesse caso, mesmo você fazendo as medidas de controle, como, por exemplo, colocar a criança em pé por 20 minutos depois da mamada, ou elevar o berço, mesmo você fazendo essas medidas, você percebe que não tem uma melhora significativa, porque ela não vai deixar de vomitar e regurgitar, porque ela está no processo alérgico. Então, esse processo fica um pouco mais grave do que só o quadro do refluxo. E isso também se aplica aos bebês que tomam fórmula. Às vezes, algum componente da fórmula gera o tipo de alergia no bebê que vai causar essa resposta da criança ter o refluxo, ter aí o vômito, né, a regurgitação. E por isso que em alguns casos a criança não respondendo para os tratamentos convencionais do refluxo, como eu falei para vocês, eu fazendo cuidados com a criança de manter a cabeceira elevada, de manter ele sentadinho ou em pezinho logo depois da mamada, manter ele ali por 20 minutos. E mesmo assim eu perceber que não tá tendo nenhuma melhora, não tá tendo nenhum alívio para essa criança, é importante conversar com a equipe médica, né? Conversar com o pediatra que você leva a criança ou com o enfermeiro que faz as consultas e avisar que a criança está tendo essa resposta e que não está se resolvendo, porque aí vai começar a investigar se a criança tem algum tipo de alergia alimentar, vai começar a investigar se esses sinais de refluxo que ela está dando não está ligado a algum alimento específico que ela está comendo.
E aí, isso aqui envolve muito vocês, porque vocês vão dar alimentação para a criança dentro da creche, né? Então, muitas vezes é importante a gente conhecer os bebês, as crianças que a gente vai trabalhar, para a gente ter certeza do que elas podem e não podem. No bebê é um pouco mais tranquilo, porque se ele não pode, né, tudo vai ser preparado para ele de acordo com o que ele pode. Agora, a criança maiorzinha tem a questão do pegar do coleguinha, né? E aí a gente tem que ficar de olho nisso. Então, em alguns casos mais graves, né, pode ser que o pediatra intervenha com medicação. Os tratamentos convencionais, aqui era tratamento, né, não é sinais e sintomas não, desculpa. Mas os tratamentos convencionais, eles seriam aqueles dois que a gente já ressaltou várias vezes. Manter a criança em pé, mais ou menos 20 minutos após a mamada, e manter a cabeceira da cama, do bercinho elevado. Em alguns quadros em que eu não tenho uma resposta positiva, o médico pode optar por entrar com algum tipo de medicamento para essa criança. E aí ele pode escolher antiácidos, medicamentos específicos anti-refluxo, produtos para engrossar um pouco o leite, e aí normalmente quando tá mamando, né, na mãe, isso vai ser fórmulas direto para ela, que ela vai tomar para que o leite dela fique um pouco mais denso. E pode ser também que com a criança que toma já fórmulas, né, não toma mais o leite, tá tomando algum tipo de fórmula, né, o médico passe uma fórmula que já tem ali essa resposta contra o refluxo, né? Então tem algumas fórmulas específicas que elas são anti-refluxo e já vem pronta assim. Então eu preparo ela e dou para a criança e já intervenho nesse processo, já que a criança tomava uma outra fórmula que estava dando uma resposta ruim. Deixa eu ver o tempo desse vídeo. Esse eu empolguei um pouco, né? Vou pausar.